Boa tarde! No Nesp Notícias de hoje, a gente fala da saúde dos homens. Um cardiologista e um urologista explicam quando é hora de se consultar. E tem novidades para eles. Homens com mais de 50 anos podem fazer check-up de graça em Bauru. E mais... Disputa entre postos derruba preços dos combustíveis em Bauru. E veja também. Câmara volta a discutir IPTU. Vereadores aprovaram um reajuste no ano passado, mas agora temem tarifas impagáveis. Quem tem carro já percebeu. Pesquisar os preços antes de abastecer é sempre vantajoso. É que aqui em Bauru, os valores variam bastante de posto para posto. A disputa faz com que a cidade tenha um dos preços médios mais baixos do estado. Na hora de encher o tanque, é bom ficar de olho no preço. Em Bauru, o consumidor encontra bastante diferença de um estabelecimento para outro. Aqui, a gasolina fica perto dos R$ 2,70. Em outros locais, o litro chega a custar 22 centavos mais caro. No caso do etanol, a diferença também pode chegar aos 20 centavos, dependendo do posto. A disputa entre os postos rende resultados interessantes para o consumidor. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Bauru tem alguns dos preços mais baixos de todo o estado de São Paulo. A pesquisa foi feita em 117 cidades entre 6 e 12 de abril. No caso da gasolina, só Dracena tem preço médio mais baixo. A média geral do estado de São Paulo é 8 centavos mais cara do que a de Bauru. No caso do etanol, a cidade fica em terceiro lugar entre os municípios com menor preço e ainda assim não atinge a casa dos R$ 2, caso da média estadual. Este posto, que fica na Avenida Duque de Caxias, vende etanol a R$ 1,79 e a gasolina sai a R$ 2,67, alguns dos preços mais baixos de Bauru. Nós estamos conseguindo porque primeiro fizemos um trabalho de reinauguração do posto, buscamos uma parceria com a companhia, ela nos deu o respaldo e com a promoção inicial, o que a gente trouxe? Vários clientes novamente para o posto. E hoje nós estamos dentro do patamar, vendendo ainda um pouco aquém do que seria o real para vender, mas não está fazendo diferença. Nós estamos girando bem no giro que a gente está conseguindo sobreviver com a matéria. A estratégia parece ter dado certo. O movimento aumentou e hoje eles comercializam cerca de 15 mil litros por mês. E quem procura o melhor preço garante. No fim do mês, o bolso sente a economia. Eu sou do tipo de motorista que roda para achar o preço melhor. Procura o preço. Eu sou de Lençóis Paulista, lá é caro pra caramba. Para o diretor do Sindicato dos Postos, a disparidade é reflexo da concorrência que ocorre tanto entre os postos quanto entre as distribuidoras, que querem emplacar suas bandeiras no mercado. Eu acredito essa briga de preços com o fim de uma portaria que há mais ou menos 2 anos ela deixou de existir, que era da isonomia de preços, num raio de 50 quilômetros. Ou seja, cada distribuidora teria que vender igual os preços de custo aos postos da sua bandeira. Hoje isso não é mais necessário. Legalmente eles conseguiram derrubar isso. Isso gera uma distorção de preços violenta, porque a distribuidora tem interesses diferentes do nosso. Tá? Então eles podem fazer um preço mais baixo para mim, mais alto para o outro. Então eles geram uma distorção de mercado, não é uma concorrência normal mais. No entanto, o consumidor pode esperar. Até o fim do ano, mesmo em Bauru, deve ficar mais caro encher o tanque. De acordo com o diretor do Sincopetro, a gasolina deve subir por causa dos problemas políticos que envolvem a Petrobras. Já a causa do aumento do etanol são problemas climáticos que prejudicaram a produção. A temperatura caiu ainda mais com essa chuvinha persistente, mas amanhã o tempo deve começar a melhorar. Veja os detalhes no mapa. Tarde de terça-feira chuvosa em várias cidades no centro e no sul do estado. O tempo começa a melhorar amanhã com o afastamento da frente fria.
Em Bauru, vai continuar a chover até o fim do dia, mas esta quarta já deve voltar a ter sol. Agora a umidade do ar é de 98%. A temperatura caiu mais um pouco hoje. A mínima foi de 16 e a máxima de 22. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 30 graus. Ainda hoje vamos falar sobre a saúde do homem. E no próximo bloco a gente mostra como foi a sessão da Câmara. Vereadores voltam a falar dos valores do IPTU. De volta com o Nesp Notícias. E a gente convida você a participar da nossa enquete. Nós queremos saber se você acredita que o Noroeste tem condições de se reerguer depois do rebaixamento para a última divisão do Campeonato Paulista. É possível votar pelo site ou pelo aplicativo interativo da sua TV digital, para você que nos assiste aí pelo canal 46.1. A gente conta com a sua opinião. Agora a política. Os vereadores aprovaram o reajuste da tarifa do IPTU no ano passado. Sabiam que a planta genérica do município seria atualizada. Mas só agora perceberam que as correções podem gerar nos próximos anos valores impagáveis do tributo. Está expresso, mesmo com a... Lima Júnior foi quem abriu a discussão sobre o reajuste no valor do IPTU e fez uma previsão alarmante. Segundo o vereador, a partir de 2016, se forem aplicadas as alíquotas sobre o valor venal dos imóveis, vai haver um aumento excessivo no imposto cobrado. Isso porque a planta genérica do município foi atualizada. Um imóvel que em 2013 estava atribuído a ele um valor venal de R$16 mil, este ano passou a R$73 mil, ou seja, quase 6 vezes mais, 5 vezes mais. O valor do IPTU é o mesmo, só que nós temos essa segurança até 2015. 2016 vai depender da interpretação da lei, principalmente do artigo 3º da legislação que criou essa condição extemporânea no município de Bauru com relação à segurança tributária. O artigo citado pelo vereador foi uma exigência da Câmara para a aprovação da lei e, segundo o vereador Fabiano Mariano, é justamente esse artigo que garante que o imposto não será reajustado de forma abusiva nos próximos anos. Quando ele fala que a partir do exercício de 2015, o valor do IPTU será atualizado pelo IPCA, tornando-se como base os valores do imposto lançado para o ano de 2014. Está muito claro. Quando ele fala a partir, significa que, no meu entendimento do consultor jurídico dessa casa e de outros vereadores, que todos os anos subsequentes a 2015 serão lançados sobre o ano de 2014. O IPCA é um índice que mede a inflação oficial, então o reajuste do IPTU nos próximos anos seria apenas a reposição da inflação. Mas doutor Raul não acredita que o cálculo vá ser feito dessa forma e alerta para o fato de só os imóveis novos terem o IPTU cobrado de acordo com a nova planta genérica. Para que razão, então, foi feita a atualização da planta genérica do município? Se você não for incidir nenhum índice de aumento, a planta genérica do município só vai servir para os cálculos do ITBI, na hora que você vai fazer uma transação financeira. E o aumento do IPTU, na verdade, não vai acontecer em nenhum momento, a não ser nos imóveis novos. Agora, veja só, quem está construindo agora vai pagar em cima de um valor venal real e quem não está, o antigo, não vai pagar em cima do valor venal que está lançado no carnê. Não tem lógica esse raciocínio. Neste caso, Fabiano Mariano também concorda que o Executivo vai precisar se posicionar. De acordo com Renato Purini, líder do governo na Câmara, já existe essa preocupação por parte do Executivo. O prefeito já disse que vai avaliar os casos para que não haja discrepâncias muito grandes em relação aos imóveis novos. Então, eu não tenho receio algum de que em 2016 sejam criados super IPTUs ou valores impagáveis, não. Questionado sobre a atualização da planta genérica, Purini afirmou que foi uma ação necessária porque há anos não era feita. Nós tivemos um hiato de 6 ou 7 anos sem a planta genérica. Por isso, essa discrepância. Nesses últimos anos, nós tivemos essa explosão imobiliária em Bauru e que não tivemos a planta genérica. Quando ela foi feita, de repente, deu esses valores, essas mudanças muito grandes. Não tenho dúvida alguma que se nós conseguimos manter para os próximos anos, a cada 2 anos, fazendo a planta genérica e o mercado imobiliário do jeito que está, de forma mais calma, eu acho que nós não vamos ter mais esse problema dessas discrepâncias.
Ainda falando de IPTU, alguns vereadores se pronunciaram sobre o projeto que propõe a isenção aos moradores de programas habitacionais. Lima Júnior se posicionou contrário à isenção. Nós queremos que a justiça seja para todos. Por que essas famílias que já estão sendo contempladas pagam R$50 de prestação, receberam o direito, e as outras pessoas que não são contempladas com nada, continuam tendo que pagar o seu IPTU e elas vão ter isenção? Nós precisamos corrigir essa distorção dentro da cidade. Para Renato Purini, a solução será encontrar um caminho intermediário. O que nós não podemos, temos que tomar cuidado, é de não criar, de repente, uma disputa de classes em relação ao IPTU. Então, de repente, quem mora no Minha Casa Minha Vida não paga nada e alguém que mora do lado de fora do Minha Casa Minha Vida paga lá R$200, R$300, R$400 de IPTU ao ano. Eu acho que é possível, se não avançar na questão da isenção total, encontrar um valor menor e, de repente, fica até melhor do que a isenção total e faz com que essas pessoas consigam efetivamente pagar um valor, seja ele simbólico ou baixo, mas que paguem. Entre os projetos que estavam na pauta de votações, foi sobrestada por 8 sessões a proposta de criação do Instituto Municipal de Planejamento. O adiamento foi pedido pelo vereador Roque Ferreira. Para Roque, o projeto deve ser discutido de forma ampla com todos os setores da sociedade. Os outros projetos foram aprovados por unanimidade, com destaque para a lei que cria a Pinacoteca Municipal de Bauru. A seguir, o assunto é a saúde masculina. Os homens não costumam ir ao médico com frequência, mas consultas preventivas são fundamentais. Os homens, em geral, só vão ao médico quando têm algum problema de saúde, não é verdade? Por falta de tempo, de hábito ou por medo mesmo, dificilmente fazem consultas preventivas. Para incentivar esse público, o Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru, o AME, passou a oferecer um programa especial aos sábados. O seu Oswaldo veio passar pelo urologista. É a primeira vez que faz uma consulta com um especialista dessa área. Por que decidiu participar? Porque não adianta nada você correr atrás da sua saúde quando não tem mais solução. Eu acho que a solução do problema você tem que correr atrás, quando que vê que você está correndo e você vê que você vai ter futuro naquilo ali. Assim como ele, todo homem com mais de 50 anos pode agendar um check-up preventivo de graça no Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru. No primeiro sábado, o paciente passa por uma consulta de enfermagem para colher os primeiros dados. No sábado seguinte, é atendido por um urologista e um cardiologista. Este aposentado não se intimidou com a consulta. Assim que soube da iniciativa, se inscreveu. Queria fazer esses exames e a gente não tinha como fazer, porque tem que ir no posto e é meio complicado agendar. Ficou mais fácil por telefone agendar e é bom isso para todo mundo, né? Porque a gente precisa de fazer alguns exames nessa idade, né? O nome oficial do programa é Filho que Ama Leva o Pai ao AME, mas no caso do seu Haroldo, foi o amor da esposa que o trouxe aqui. Eu falei para ele que ele devia se cuidar mais, né? Ele tá sentindo umas dor, tudo. Aí eu falei para ele. Aí ele falou, não, por você eu vou. Aí onde nós viemos. Os agendamentos no Ambulatório Médico de Especialidades são marcados exclusivamente por telefone, no 0800 779 0000. As consultas são feitas no mês de aniversário do paciente. Como esse serviço começou agora em abril, todos os que fizerem aniversário entre janeiro e este mês podem se inscrever. Nós conversamos com os 2 médicos que atendem os pacientes do programa. O urologista Paulo Marques explica que a principal preocupação é em relação ao câncer de próstata, o mais comum entre os homens. Os cuidados devem se intensificar a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos, é importante que o indivíduo, o sexo masculino, comece a ter uma preocupação em especial na área da urologia com as doenças relacionadas à próstata. É dito que, a partir desta idade, na população em geral, começa a haver a ocorrência dos primeiros casos de doença maligna na próstata, né? E fica reservado para um grupo de 45 anos o início do mesmo tipo de avaliação para aqueles indivíduos que tiveram antecedentes familiares de câncer de próstata. Então, a gente começa um pouquinho antes
para tentar cercar a possibilidade de diagnóstico mais precoce nesses indivíduos. Infelizmente, apesar de muito se investir nessa área, a doença maligna na próstata, ela ainda não tem oficialmente alguma forma que nós pudéssemos trazer uma profilaxia para a população masculina mais jovem, no sentido de tentar evitar a ocorrência da doença. Mas o que nós fazemos na prática, embora a veiculação seja com o nome exame de preventivo, nós não estamos atrás da prevenção, realmente estamos atrás da detecção precoce. Por que a importância? Porque quando você detecta essa doença nas suas fases iniciais, onde ainda ela é absolutamente sem sintomas, assintomática, você tem a oportunidade de oferecer ao paciente tratamentos curativos. E é por isso a nossa busca pelo diagnóstico precoce. Quando nós nos certificamos que essa doença está confinada à próstata, os tratamentos como a cirurgia e, eventualmente, a radioterapia podem trazer altos índices, estimados em 93%, 94% de cura para esses pacientes que são submetidos ao tratamento. Agora a gente fala dos cuidados com o coração. O cardiologista Paulo Rangel, também do programa do AME, explica que a prevenção pode ser decisiva para o paciente. Quanto mais precoce a gente diagnosticar alguma patologia cardiovascular, e isso englobado aos fatores de risco que envolve a doença cardiovascular, é muito mais fácil de tratamento. A tendência natural do organismo da gente é evoluir com patologias cardiovasculares pela própria deterioração do coração, pela própria evolução do sistema cardiovascular. Então, quanto mais precoce esse paciente ou a pessoa iniciar o tratamento e a prevenção no controle dos fatores de risco, menos problema ele vai ter na sua vida mais adulta e na sua vida na terceira idade, né? Controlando principalmente sedentarismo e a obesidade, que são os fatores primordiais que vão culminar com a evolução da doença cardiovascular no global, né? A característica hereditária é muito importante dentro da doença cardiovascular. Mesmo às vezes pacientes que não tenham nenhuma comorbidade, nenhum outro fator de risco, o histórico familiar dele, a predisposição dos antecedentes dele, fala muito a favor e aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. E sendo um fator a mais para a gente ser muito mais precoce, muito mais intensivo no tratamento desse paciente, assim que ele manifeste alguma alteração, ou já tratar ele lá atrás, antes de que ele manifeste qualquer problema. Mas dentro do quadro clínico do estilo de vida do paciente, muitas vezes ele pode suplementar esse fator hereditário e fazer com que esse paciente nem apresente nenhuma das doenças que os seus antepassados apresentaram. Então, mostrando que o fator ambiental ele é muito importante também quando ele junta com os fatores hereditários. Ele pode ter o fator genético, o fator hereditário, mas por um estilo de vida ou por um fator ambiental favorável, ele não desenvolver a doença. A gente preconiza que se esse paciente tem alguma história familiar ou se tem um histórico já importante de doença cardiovascular, hipertensão, infarto, ele já deva procurar isso logo na evolução da sua vida. Isso a gente já vem desde hoje preconizando na ala pediátrica, né? As famílias que têm, os pais que têm histórico importante de doença cardiovascular, de diabetes, de dislipidemia, colesterol alto, hipertensão, que já na infância já se investiga isso daí. Porque quanto mais precoce o tratamento dessas patologias, menor comorbidade ele vai ter na doença. Um paciente rígido, que sem problema nenhum, a gente preconiza que pelo menos após aos 40 anos, se ele for fazer alguma atividade física, ele tenha obrigatoriamente necessidade de passar por uma avaliação cardiovascular mais completa. Que seria um exame simples de hemograma com dosagem de colesterol, com dosagem de glicemia, triglicéridos, enfim. E um eletrocardiograma simples com raio-x de tórax é uma ferramenta muito útil já no rastreamento desses pacientes. O Unesp Notícias termina agora. Reveja as reportagens desta edição no nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!